Vamos com imagens terríveis dessa terça-feira que ganharam a internet e os meios de comunicação hoje. Você está vendo aí essas imagens. O pai de uma aluna foi até a escola para agredir um professor no Distrito Federal. Foi no Centro Educacional 4 do Guará, no DF, na manhã de ontem, depois da menina pedir ajuda para o pai, porque o professor tinha pedido para ela parar de mexer no celular. O agressor, de 41 anos, xingou e agrediu fisicamente a vítima, um professor, com socos e chutes. O professor tem 53 anos. Segundo a polícia, as agressões causaram lesões na face do professor, quebrou o óculos de grau do professor e também dano a uma corrente com pingente. O pai da aluna foi à escola depois de desentendimento entre a filha e o professor, segundo o boletim de ocorrência. A vítima teria pedido à estudante, que não teve identidade informada, para que ela parasse de mexer no celular enquanto estivesse na sala de aula. Ele disse isso em entrevista à Globo. As agressões, a gente está vendo aí, foram filmadas. A filha do agressor também tentou intervir para cessar essas agressões. A polícia militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. O nome dos envolvidos não foi divulgado pelas autoridades e, por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa deles. Vamos trazer para cá Danila Zambianco, mestra em educação pela Unicamp, especialista em gestão escolar. Bom, professora, que imagens, né? Uma boa noite para a senhora. Bom, triste, né? O pai de uma aluna ir até uma escola para espancar o professor porque ele pede para que a menina guarde o celular. Boa noite. Não estou ouvindo a senhora, professora. Acho que o microfone está desabilitado. Me desculpe. Imagina. Muito triste a cena. Infelizmente, ela não é inédita, ela não é pontual. Cenas de violência desse tipo têm acontecido com uma certa recorrência nos ambientes escolares. A gente vê um agravamento da violência como estratégia de relacionamento, desde sempre, na verdade, na sociedade e também na escola, mas o pós-pandemia deu palco para muitas manifestações desse tipo, né? Inclusive dos adultos da escola. Então, antes a gente presenciava violência entre pares, entre adolescentes, e a gente passa a ver com mais frequência os adultos da escola apelando para essa estratégia, então, né? Sendo muitos familiares, né, que vão tentar, por meio da força física, da coação, o atendimento aí das suas demandas, das suas necessidades, enfim. É lamentável de muitas maneiras. Exato. Agora, a atitude dessa aluna de ligar para o pai e o pai ir até a escola, o que a senhora diria, orientando, né, caso fosse uma situação de conversa, né, não tivesse partido para as vias de fato? Qual deveria ser a atitude correta de todos nesse ambiente? Então, tem tantas camadas aqui do que a gente pode conversar. Bom, primeiro, a gente estava lidando com uma situação complexa, né, que significa uma proibição de um celular na escola, né? Então, o professor pede para guardar. Vamos imaginar que fosse qualquer outra situação também que tivesse acontecido, né? Também não é incomum as alunas e alunos chamarem os seus pais para participais responsáveis de conflitos que acontecem na escola, né? Isso é, acima de tudo, um sintoma, né? Um sintoma que eu não consigo lidar com esses próprios conflitos, que pode ser por uma inabilidade do próprio estudante, né, de não ter desenvolvido essas habilidades, né, e pode ser também por conta de um ambiente em que esse jovem não vai ser escutado e, por isso, ele entende a necessidade da intervenção dos seus responsáveis. Em ambos os casos, a gente tem um sério trabalho a fazer nesse sentido, né? Que é justamente do fortalecimento do diálogo como caminho para a resolução de conflitos. E que ele possa ser usado sempre, sempre em primeiro plano, para que a gente possa expressar os incômodos, expressar as demandas, expressar aquilo que precisa ser olhado e que também, por meio desse diálogo, a gente possa construir encaminhamentos daquilo que é possível ser feito. Então, por exemplo, diante do celular, existe uma lei, né, que vai dizer que isso não pode acontecer. Mas o que estava acontecendo, né, que exigia o uso desse celular na sala? A gente não sabe. E a gente está aqui realmente discutindo em cima de algumas circunstâncias que vão ser apuradas ainda pela corregedoria. O que a gente tem é o fato, que foi o ato físico em si, né, do responsável contra o professor. Mas essas outras tantas camadas, né,
elas precisam ser verificadas, em especial também, porque acho que dentro dessas muitas nuances, tem uma que eu gostaria aqui de trazer para a gente pensar, que é o fato da profissão docente ter sido, de maneira recorrente, bastante desacreditada, né? Então, quando a gente passa a ter cenas de violência contra um professor, né, isso acaba ganhando, né, um tom de que, poxa, talvez se eu não gostar do que um professor disser, quem sabe, né, esse pode ser também uma maneira de se lidar com o problema, né? Não bastasse falta de remuneração adequada, de condições físicas, estruturais adequadas de trabalho, dos enfrentamentos próprios das relações interpessoais com pares e também com os estudantes, também agressão física agora no cotidiano desses profissionais. Exato. E sobre o uso de celulares, né? Tem toda uma orientação para o não uso de celulares. O que está acontecendo? Uhum. Existe uma lei, né, dizendo que o celular ele não é mais permitido no ambiente escolar. É claro que essa lei ela precisa ser, para além de imposta nesse lugar, ela precisa ser também objeto de construção de conhecimento. Então, que ela possa permitir que coletivamente a gente dialogue por que da necessidade dessa lei, o que tem sido a representação do uso desse celular, de redes sociais, dessa convivência cibernética, né, para a geração atual e para todas as gerações, na verdade, que compõem a sociedade. Então, um aberto diálogo sobre essas questões ajudam a gente a se apropriar, né, do porquê dessa demanda, dessa necessidade. Então, pensar por que essa lei chegou na escola. Agora, a gente sabe que a lei, ela não pode tudo, ela não imediatamente, absolutamente, ela não exterminou o uso dos celulares nas escolas, né? E eu passo por escolas aí em diversas regiões do país e a gente vê que isso acontece, às vezes para um uso próprio pedagógico, para alguma outra questão, o celular ainda aparece um pouco aqui e ali, né? É, qual é a resposta que a gente tem para isso, né? Certamente a repressão, o recolhimento, né? E essas medidas elas não dão conta da complexidade que tem sido o nosso momento atual, né? É até por isso que a gente precisa pensar um pouquinho nessa estratégia, né? Que a Secretaria da Educação colocou no sentido de acionar o batalhão escolar para estar na porta da escola, para tentar evitar uma agressão. Veja, essa medida ela é bonita pensando no sentido de que estou tentando preservar a segurança das pessoas, mas ela é insípida, né, para que efetivamente ela cause algum efeito nessa comunidade. O que a gente sabe é que para que a gente possa lidar com questões de enfrentamento da violência, de melhoria da convivência escolar, é preciso ter ações preventivas, É. de promoção, de intervenção quando há um problema e também de acompanhamento, né? Somente medidas repressoras, elas não resolvem um futuro próximo, né? Então, ações estruturadas para a promoção da convivência, pautadas numa ideia de educação em direitos humanos, por exemplo, né? É algo que a curto, médio e longo prazo a gente realmente consegue lograr um êxito mais efetivo. Professora Danila, foi um prazer recebê-la. Obrigada pelas informações e pela sua opinião aqui no UOL News de hoje. Um abraço e uma boa noite. Uma boa noite, até mais. Obrigado.